Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir perfeitamente aqui, tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Bem-vindo à Telempatia. Telempatia é um jogo performático criado e ainda em criação por mim, por Daniel, em época de quarentena. E ele fala um pouco sobre as nossas sensações, sentimentos durante esse período de isolamento. E é um jogo que fala um pouco também sobre saúde mental, maneiras de cuidar, maneiras de se cuidar. E eu espero que seja um jogo muito bom para você. Ele é um jogo que foi aí aprovado no edital da Secretaria de Cultura de Fortaleza, com fomento da Lei Aldir Blanc. Ok? Ok. A gente vai tirar algumas cartas. A qualquer momento que você queira compartilhar algo, que você queira interromper, o diálogo é seu com o baralho, principalmente. Estamos aqui como mediadoras do jogo. Tudo bem? Tá bom. A gente vai tirar a primeira carta, que é uma carta de abertura. Podemos começar, Matheus? Está me ouvindo bem? Tô ouvindo, pode começar. Tá certo. Sua primeira carta é a anti-acumuladora. Algo que precisa ir embora da sua casa. Identifica este algo e reserve ele a algum canto para que ele possa ir. Deixe ele ir ainda essa semana. Nossa. Sabe. Essa carta de abertura é uma carta de muito impacto sempre no jogo. E espero que você possa ter uma boa interpretação dela. A partir dela, a gente vai abrir cartas de pergunta. Então, a gente queria saber se você tem alguma pergunta a fazer sobre essa carta, sobre outro período da sua vida ao baralho. Uhum. Sobre essa carta de abertura, né, sobre você estar se desapegando de algo da sua casa, eu queria saber, tipo, se existe alguma indicação de que é algo físico, material, tipo um objeto, ou se então é algum hábito, algum costume seu dentro de casa, dentro do quarto, dentro, enfim, né, desse lugar de convívio, assim. Tipo, eu queria saber se ela sucinta, né, tipo, dizendo que é algo mais específico ou é realmente algo menos específico, né, no caso. Vamos deixar que o baralho responda. A jardineira. Quantas plantas você cultiva em casa? Quantas plantas cultiva na vida? Conte as companheiras de folha que lhe acompanharam na quarentena e regue a que você achar que precisa mais. Esse é um comando performativo, mas eu sinto que eu também deveria falar para você o complemento dele. Tudo bem? Uhum. Tá bom. Não é somente a água que se põe no vaso, mas o tempo que se tira para deslocar-se e cuidar do outro ser no mundo. Cultivo é comprometimento, carinho e entrega. Envolve também retirar galhos secos, ervas daninhas e aceitar tudo que tudo tem seu tempo, inclusive o de acolher as roseiras que não resistiram. Essa é a resposta do baralho. Continuação da carta de abertura.
É muito curioso, porque realmente cultivar, né, cuidar de plantas especificamente foi algo que eu fiz muito na quarentena e tenho feito muito posteriormente a ela, né? Tipo, agora eu tô cuidando de uma plantinha muito especial, assim, que eu tenho muito carinho, muito afeto. É de vos mostrar. Mostre. E aí, eu não sei, assim, ela tem transmutado muitas coisas, assim, tipo, a energia da minha casa aqui, do meu quarto também. E aí, não sei, a minha companhia. Essa carta foi uma resposta também à tua pergunta de continuidade da carta de abertura sobre Sim, sim, materialidade ou virtualidade. sim. E que o baralho, ele é um baralho de interpretação ao longo do tempo. Começa aqui e continua. Tá bom. Podemos continuar, Matheus? Podemos. Tem mais uma pergunta? Tem alguma questão, alguma dúvida? Se você quer verbalizar ou não, sinta-se à vontade. Não, por enquanto tá tranquilo, assim, eu tô realmente me deixando levar. Eu vou abrir de novo, tá? Quantos azulejos? Uma tecla, um teclado, um quadro, um quadrado. Não é o ser o único modo de ser. Há espaços dentro de você mesmo que vão além do plexo esmaltado, contido, brilhante. Sinta as camadas que fortalecem cada azulejo. Mantenha-os limpos, bonitos, para você. Deixe que seus azulejos se dissolvam, belos para o mundo. Então, Matheus, você tem alguma dúvida sobre essa carta? Quer perguntar? Dar continuidade sobre ela? Você teria como repetir o que você leu? Eu queria ouvir de novo, assim. Posso sim, posso sim. Obrigada. Olha, teclado, uma tecla. Quadro, quadrado. Não é seu único modo de ser. Há espaços dentro de você mesmo que vão além do plexo esmaltado, contido, brilhante. Sinta as camadas que fortalecem cada azulejo. Mantenha-os limpos, bonitos, para você. Deixe que seus azulejos se dissolvam, belos para o mundo. Obrigada mesmo. Acho que essa foi uma pergunta ao baralho. Uma pergunta ao baralho. Uma pergunta ao baralho. Então, a gente tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta? A gente quer saber se você quer ter essa última pergunta ou se você acha que o jogo já está finalizado. Eu quero ter essa última pergunta, sim. Mas ainda eu não sei que tipo de pergunta é essa, mas eu sinto que ainda tenho alguma coisa a perguntar, com certeza, sim, para esse baralho, né? Você quer que a gente tire o baralho e você faça essa pergunta para si, mas que já tem a resposta dela?
Sim, eu acho que sim, com certeza. Assim, tal hora o baralho pode me trazer essa resposta dessa pergunta que eu ainda não sei qual é, né? Então, Perfeito. tal hora, acho que é isso. Oi, amiga. Oi, mãezinha, como estás? Estou bem, graças a Deus, me recuperando aqui da Covid. Se recuperando da Covid, poder Mas sair. Amanhã já sai do isolamento? amanhã já faz os 14 dias, aí eu saio na sexta. Ou Graças seja, a Deus. temos um roteador Não aguentava online. mais. Ah! Sim, Tudo online bem. roteando. Pois eu acho que esse vai ser um ótimo jogo, inclusive, para pensar como foram esses 14 dias. Bem-vinda à Telempatia, Mataus, Kiana. Esse é um jogo que foi criado por mim e por Daniel, nesse período de isolamento, de quarentena. E ele é um jogo justamente para pensar um pouco sobre as questões de saúde mental e sentimentos, sensações que passamos durante a quarentena. Ele foi um jogo que foi aprovado no edital da Secult 4, do inciso 3, fomentado pela Lei Aldir Blanc. E ele é um jogo de cartas, onde estamos aqui mais enquanto mediadoras e você vai ter um diálogo da maneira como você decidir levar com as cartas. Então, se sinta livre para compartilhar o que você quiser, se sinta livre para interromper e para perguntar. A telepatia é sua. Tudo bem? Tudo bem? A gente vai iniciar com a abertura, uma carta de abertura que vai ser tirada para você. Podemos Tá bom. começar, Matheus? Está me escutando bem? Oi, tô te escutando bem. Tá bom. Então vamos começar, tá ok? Tá bom. A sua carta de abertura é a rabisqueira. Pintam-se imagens dentro do peito, ora dilacerando, ora servindo de ponto de acolhimento. Há de se prestar atenção nas imagens que estão dentro de nós, bem como nas que criamos. A existência é linha e também borrão. Perfeito. A carta de abertura ela é uma carta importante, porque ela pode mediar um pouco como vão ser os espaços do jogo. Então é uma carta que você deve prestar bastante atenção. E agora a gente vai para a primeira tiragem de carta a partir de uma pergunta sua. Então, você pode, se você quiser, você pode fazer uma pergunta que pode ser sobre a carta de abertura ou sobre qualquer espaço da sua vida. E o diálogo vai ser com o baralho. A gente vai tirar uma carta que vai responder. Tudo bem? Entendi. Quer fazer alguma Tudo pergunta bem. ao baralho? Eu queria perguntar sobre a minha vida familiar, sobre a minha relação com a minha família. Como pode acontecer esse ano, se pode acontecer algo ruim, algo de bom, enfim, a minha relação com a minha família. Perfeito. Vamos deixar que o baralho responda. A anti-acumuladora. A resposta da tua pergunta é:
há algo que precisa ir embora da sua casa. Identifique este algo e reserve ele em algum canto para que ele possa ir. Se tu pergunta sobre as questões familiares, essa é a resposta. E eu queria saber se tu se sente contemplada por essa resposta. A gente vai fazer a próxima tiragem de carta. Se tu quer compartilhar algo a partir dessa resposta, se tu quer manter essa pergunta, como é Não, que... eu acho que talvez essa resposta seja algo que eu já vinha no meu coração, por não que seja algo físico, algo concreto, mas que seja algo abstrato, como um sentimento ou talvez atitudes minhas que precisam ir embora e outras precisam substituir e acontecer para que haja uma melhora e uma evolução. Acredito que seja mais um sentimento. Perfeito. Natal, você tem outra pergunta, algum questionamento agora, uma dúvida? Você tem uma nova pergunta? Se você quer verbalizá-la ou mentalizá-la, o momento é agora. Você que dá o comando. Tá certo. Não, eu fui pego de surpresa, né? Porque eu não estava preparado para isso hoje, mas... E eu também nunca tive essa experiência do baralho e tal, e acho que é bem interessante para mim. Certo. Mas eu até agora eu não tenho nenhuma pergunta, mas se eu mentalizar alguma por aqui, eu falo, posso interromper vocês, né? Sim, tá à vontade. Então posso dar continuidade? Pode sim. Tá certo. A antiacumuladora. Há algo que precisa ir embora da casa. Identifique este algo e reserve ele em algum canto para que ele possa ir. Deixe ele ir essa semana ainda. Carta repetida, né, Matheus? Repetida. Como você tinha colocado, e quando a gente fala em casa, a gente fala também do nosso corpo, né, na nossa mente. E, assim, quando uma carta se repete no baralho, eu acho que é um ponto incisivo que o baralho ele tem a trazer para a gente, né? Assim, como a gente reflete sobre isso, a gente pode lidar com isso, que pode ser físico, pode ser no campo etéreo, de espiritualidade ou não, uma questão de sensibilidade, até uma questão sua. Mas é bom ter esse desprendimento, esse cuidado com isso, eu acho. Assim. É uma forma de um conceito que não sou eu que estou lidando, é o próprio baralho na nossa tiragem. Tá certo? Certo. Eu ia até perguntar justamente por que se repete, né? Se tem algum significado, assim, importante da repetição. Às vezes, quando as cartas se repetem, o significado é a própria importância, né? O acaso, né? Ele não é de se jogar fora. Nunca o acaso é de se jogar fora. O acaso é uma potência que às vezes a gente ignora, e ignora porque a gente deixa muita coisa passar, especialmente muita coisa se acumular, e a gente ignora muita coisa. E às vezes tem muitos sinais de coisas que estão acumuladas, que estão aí se repetindo e que a gente não dá conta. Então a repetição, às vezes, ele é um alerta. Pô, é isso mesmo, tal hora. Uma confirmação, né? Uma confirmação. Isso mesmo. A gente vai tirar uma terceira carta agora. E eu queria saber se tu tem alguma pergunta para essa terceira carta. Para essa terceira carta, eu queria saber sobre, assim, não sobre meu futuro, mas
sobre o meu futuro, digamos, a minha atualidade no meu trabalho. Se é realmente um caminho certo que eu estou fazendo, se é algo que eu devo seguir. Ouviu a minha mãe gritando aqui, trazendo minha água. Mas era mais sobre isso, sobre a minha situação no meu trabalho. Vamos deixar que o Baralho responda. Ok. Suor. Gotas de corpo escondidas por entre poros de pele. Riscos de água, focos de vida. Poças de dentro do corpo. Tudo que você precisa está dentro de si. Deixe sair. Essa carta tem um comando. Você pode optar por fazer ou pensar sobre ele. Mova-se durante 1 minuto por sua casa, de olhos fechados, até sentir a primeira gota de suor. Aí você pode abrir os olhos. Senão você pode só pensar sobre isso. Né? Eu vou só pensar, porque eu não posso andar pela casa. Mas... Enfim, eu posso fazer uma reflexão sobre a minha pergunta? Eu perguntei isso porque, ultimamente, essas últimas semanas, eu estava me sentindo em dúvida sobre vários aspectos em relação ao meu trabalho, à minha vida acadêmica. E, enfim, várias dúvidas surgiram sobre eu estar seguindo um caminho e talvez não fosse o que realmente era para seguir, se eu deveria buscar outra coisa, não sei, talvez eu estivesse infeliz por certos momentos e não estivesse me completando na minha tarefa. E aí, por isso me veio essa pergunta agora, nesse momento. Eu posso ler de novo para ti, a carta? Pode, por favor. Gotas de corpo escondidas por entre poros de pele. Riscos de água, focos de vida. Poças de dentro do corpo. Tudo que você precisa está dentro de si. Deixe sair. É bem... Uma carta bem sugestiva. Bem direta. Bem direta. Escavar dentro de si, tá hora, né? Tal hora não precisa procurar demais, né? Já tá tudo por aqui. A gente tem agora uma possibilidade de finalização. Que Daniel vai ficar. Matheus, você tem alguma questão com essa carta que você tirou? Tem alguma nova pergunta que você quer fazer? Tem algum questionamento? Você pode estar verbalizando ou mentalizando. E outra, se você quer uma carta que seja um conselho, essa carta é de finalização desse jogo agora. Entendi. Não, sobre essa da carta do suor que saiu agora, eu acho que deu para entender bem o que ela quis dizer e para identificar, mais ainda me levar a uma reflexão depois daqui. Mas sobre a finalização, acho que não tenho nada também a falar, nenhuma pergunta não. Você quer que eu tire uma carta conclusiva para ti? Sim. A carta conclusiva é a jardineira. Quantas plantas você cultiva em casa? Quantas plantas você cultiva na vida? Conte as companheiras de folhas que lhe acompanharam na quarentena. E regue a que você achar que precisa mais.
não é somente a água que se põe no vaso, mas o tempo que se tira para deslocar-se e cuidar de outro ser no mundo. Cultivo é comprometimento, carinho e entrega. E envolve também retirar galhos secos, ervas daninhas e aceitar que tudo tem seu tempo, inclusive o de acolher as roseiras que não resistiram. Essa última carta é uma carta de conselho, então, né? Isso. Entendi. É bem intuitiva, assim, sobre a minha vida mesmo. Porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito imediatista. Sempre fui muito impaciente com tudo na minha vida. Sempre queria tudo na hora. E de uns anos para cá é que eu venho aprendendo a realmente cultivar mais as coisas, ter mais paciência. Não somente com sentimentos, mas com tudo na vida. Que a gente precisa realmente cultivar. Às vezes a gente quer ter um crescimento rápido em certa área da nossa vida e a gente quer que aquilo seja uma explosão de uma hora para outra, só que não acontece, né? Sempre a gente realmente tem que estar cultivando, estar regando, estar colocando sentimentos bons e esperança e várias outras coisas em todas as áreas da nossa vida. Acho que foi bem intuitiva sobre diversos pontos que eu preciso melhorar. Obrigado por isso, inclusive. Matheus, muito obrigada por ter compartilhado, né, desse momento com a gente. A gente queria saber se a gente pode utilizar esse vídeo que a gente gravou para veiculação. Então, que os diálogos que foram tecidos aqui e os que serão tecidos a partir daqui sejam fecundos na tua vida. Muito obrigado. Ai, muito obrigado. Eu que agradeço vocês pelo convite. Adorei participar. E pode sim usar a minha imagem, tá tudo liberado. E muito obrigado. Muito sucesso pra gente. Obrigado, Matheus. Obrigado, Tudo de bom pra ti, tá? Obrigado. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau. Bem-vinda, Lia. Tudo bem? Tá dando pra escutar? Tudo bem aí? Lia? Oi. Lia, então, seja bem-vinda. Você é a primeira a compartilhar com a gente um pouco desse processo, que é o telepatia. É um jogo performático que eu e Daniel criamos e estamos ainda em criação a partir das sensações, sentimentos de quarentena. Ele é fomentado pelo edital para agentes e produtores culturais da Secretaria de Cultura de Fortaleza por meio da Lei Aldir Blanc. A gente vai fazer um jogo onde a gente vai tirar algumas cartas. Ele é um jogo performático, você se sinta à vontade a compartilhar o que você achar que deve ser compartilhado, o que você queira. E vamos jogo. Primeira carta que vai tirar é Daniel. E é uma carta de abertura. Olá, Lia. Tudo bem? Podemos começar? Sua primeira carta, Lia, é Maomé move sofás. Sacudir, desempoeirar, há de se mover. Você, ou o que há dentro, reencontre lugares.
e vá atrás do seu. Após essa primeira carta de abertura, a gente vai abrir o baralho para ti. Algumas cartas elas vão ter comandos performativos, coisas que tu deve fazer. E a gente vai tirar uma carta agora virtualmente. E eu vou tirar e eu queria saber se tu tem alguma pergunta para fazer para o baralho. E se tu quiser fazer ela para a gente agora. Alguma pergunta sobre qualquer coisa da tua vida. Da minha vida? Isso, tu pode compartilhar com a gente alguma pergunta de alguma coisa da tua vida e o baralho vai responder com uma carta. Eu quero saber se a carreira que hoje eu quero seguir vai ser a mesma pela minha vida toda. Vai ser a mesma quando eu for no futuro. Vou deixar agora o baralho responder. A carta tirada foi a rabisqueira. Rasgar a carne do papel como quem dilacera o próprio coração. Há alguma imagem da quarentena que você ainda guarda bem na memória? Pegue uma folha de papel e qualquer objeto que possa fazer marcações nela. Faça um desenho da maneira que achar melhor dessa imagem. Tua resposta é um comando. Então, a gente vai te dar algum tempo para que tu faça esse comando. Se tu quiser, eu posso repetir. E aí, quando tu disser que tudo bem, a gente vai continuar com a próxima tiragem. Tudo bem? Certo. Eu vou precisar mostrar? Só se você quiser. Ok. Ok? Você quer mostrar ou não? Se quiser, eu posso mandar pelo WhatsApp. Pode ser? Oi? Posso te mandar pelo WhatsApp? Pode. Manda pra gente pelo WhatsApp. A gente vai fazer a tua segunda tiragem de carta.
E aí eu queria saber se você tem alguma pergunta. Quem vai tirar, Daniel. Você tem alguma pergunta, Lia? Não. Ok. Sua carta é quantos azulejos? Uma tecla, um teclado. No quadro. Não é um ser único que pode ser. Há espaços dentro de você mesmos que vão além do plexo esmaltado, contido, brilhante. Sinta as camadas que fortalecem cada azulejo. Mantenha-os limpos, bonitos, para você. Deixe que seus azulejos se dissolvam belos para o mundo. Ok. Agora a gente vai para a nossa quarta carta. Queria saber se tem mais algo, se tem alguma pergunta para essa quarta carta do baralho. Calma, que eu não consegui escutar. A gente vai para a quarta carta do baralho e eu queria saber se tem alguma pergunta para essa quarta carta. Não. Ok. A quarta carta ela também é um comando, tudo bem? Certo. A anti-acumuladora. Algo que precisa ir embora da sua casa. Um monte de coisa, inclusive. Identifique este algo e reserve ele em algum canto para que ele possa ir. Deixe ele ir essa semana ainda. Vou te dar um tempo para tu ir em algum local da tua casa e perceber o que é esse algo que precisa ir. Pode ser no teu quarto, pode ser fora do teu quarto. E aí tudo bem? Tá, vou procurar aqui. Quando tu tiver terminado, fala aqui.
Pronto. Tu quer contar pra gente o que é que foi esse álbum? Ou apenas dar uma pista? Pode ser. O que é que foi? Eu estava organizando meu guarda-roupa um dia desses, aí eu encontrei umas roupas da minha academia antiga e que, tipo, faz muito tempo que eu tenho ela, faz uns 3 anos. E aí não era algo que eu precisava muito, então eu peguei 2 delas e aí separei. Essas roupas vão para o mundo como uma maneira de desacumular. Daniel. Lia, você tem alguma dúvida até agora? Como é que você está? Podemos continuar? Sim. Tá bom. Ok. A carta tirada agora para você se chama Desembrulhar. Existem lembranças guardadas na sua casa? São bugigangas, quinquilharias, estão guardadas em gavetas ou relicários? Revisite algum local da sua casa que você não tenha ido há algum tempo e que guarda memórias antigas. Traga essas memórias para perto de si e passe o tempo que achar necessário contemplando, tocando estas. E essa foi a tua carta de fechamento do jogo. Ela é uma carta, inclusive, para você continuar. Eu vou colocar ela escrita aqui. E muito obrigado. Eu queria saber se você autoriza a veiculação dessa imagem, até para fins de registro do edital público. E agradecer pela sua participação. Tudo bem? Obrigada por eu ter participado também. Eu achei muito incrível. Obrigado. Você autoriza essa imagem? Sim. Pois que seus diálogos gerem correspondências fecundas. E até mais. Obrigado, Lia. Muito bom. Tchau, obrigada. Tchau. Boa tarde, Jocasta. Boa tarde. Bem-vinda à Teleempatia. Obrigada. Esse projeto ele é um projeto que foi criado e ainda está sendo criado a partir de sensações da quarentena. E aí a gente está criando um jogo performático que debate um pouco sobre essas estratégias de como lidar com essas sensações, com esses sentimentos, pensando em questões de saúde mental. E espero que você esteja bem e que esse jogo funcione para te mover para algum canto. Quem está nesse jogo sou eu, você e Daniel. Olá, Daniel. Olá, Jocasta. A gente vai ter algumas cartas nesse jogo. Por sinal, é um jogo que foi aprovado no edital da Secretaria de Cultura de Fortaleza, inciso 3, com o fomento da Lei Aldir Blanc. Então, é um jogo financiado por dinheiro público. E agora a gente vai ter
a tua carta de abertura. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer interferência que você quiser fazer, que você achar necessário, por favor, faça. A qualquer momento, tá bom? Tá bom. Podemos começar? Podemos. Tá. Sua primeira carta, Jocasta, é reflexo miragem. Você percebeu quanto mudou na quarentena? Tente, ao máximo, não criar juízos nem críticas sobre as mudanças, mas apenas olhar durante 1 minuto e perceber as transições no seu corpo. Olhar e contemplar. Nem negar, nem obcecar. Deixar que o olho repouse lento, calmo. Olhar mais uma vez, até que se torne outro. A gente vai tirar a segunda carta, e no caso a primeira carta, depois a carta de abertura. E aí eu queria saber se tem alguma pergunta a ser feita ao baralho. Ainda não. Ok. A gente vai tirar. Se surgir alguma pergunta que tu mentalize durante a tiragem, não precisa compartilhar. Você pode compartilhar consigo mesmo. Tá bom. Desembrulhar. Existem lembranças guardadas na sua casa, na sua bolsa, na sua pochete, na sua roupa, no seu corpo. São bugigangas, quinquilharias, estão guardadas em gavetas ou relicárias. Existe algum local da sua casa, da sua bolsa, das suas coisas, que você não tenha ido há algum tempo, que guarda memórias antigas. Pode ser inclusive no celular. Traga essas memórias para perto de si e passe o tempo que achar necessário contemplando e tocando estas. Quando tu estiver pronto para ir para a próxima carta, tu fala pra gente, tá bom? Tá bom. Eu posso sair e revisitar a galeria? Pode. Tá.
Pronto. Nossa. A gente vai tirar a tua segunda carta. E eu queria saber se tu tem alguma pergunta agora para essa segunda carta. Eu posso perguntar assim direto? Eu vou colher o fruto do meu trabalho ainda esse ano? Tira a segunda carta. Eu vou tirar a segunda carta em relação a essa resposta, tá? Sua carta é pulmão. Respirar durante 2 minutos ou o tempo que achar necessário. Respire de maneira plena e forte, concentrada na própria respiração. Deixar que os pensamentos passem livremente. Apenas respire. Eu vou propor que, antes que a gente passe para a próxima carta, a gente respire junto uma vez, ok? Profundamente. Jocasta, você tem outra pergunta? Ou você quer continuar lançando essa mesma pergunta ao baralho? Eu vou lançar a mesma pergunta de novo. Agora quem vai tirar é o baralho virtual, ok? Ok. Você percebeu o quanto mudou na quarentena? Vá para o espelho mais próximo e tente traçar essas mudanças no seu corpo. É esse comando. É esse comando, né? É esse comando que vai responder. Ok?
Pronto. Ok. A tua pergunta, ela foi uma pergunta que teve duas respostas pelo jogo. Que foram elas pulmão e reflexo miragem. Eu espero que tenha sido uma resposta satisfatória dessa pergunta. E que nesse jogo a gente não vai fazer as interpretações, na verdade, você que vai fazer. A gente tem um espaço para mais uma pergunta ou a finalização do jogo. Queria saber se você tem mais uma pergunta. Eu acho que as cartas já responderam muito bem o que eu já queria muito saber. Que eu já queria saber. Nossa. Jocasta, muito obrigado pela sua participação. Espero que esses diálogos que nós tivemos aqui nesse jogo sejam fecundos para ti. Tudo de bom, tudo de maravilhoso mesmo, é o que eu desejo. Espero que o baralho contemple da melhor forma possível, trazer essas reflexões que sejam fecundas, essas correspondências. Antes Obrigada disso, também. fechar o jogo, você autoriza, a gente está gravando, você autoriza a sua imagem. Sim. Está. Obrigado. Obrigado a vocês pela disposição também. Tchau. Tchau. Deu bom. Eu tava vendo só a Levi. Pessoal. Sua carta de abertura é a jardineira. Quantas plantas você cultiva em casa? Quantas plantas cultiva na vida? Conte as companheiras de folhas que lhe acompanharam na quarentena e regue a que você acha que precisa mais. Não é somente a água que se põe no vaso, mas o tempo que se tira para deslocar-se e cuidar de outro ser no mundo. Cultivo é comprometimento, carinho e entrega. E envolve também retirar galhos secos, ervas daninhas e aceitar que tudo tem seu tempo, inclusive o de acolher as roseiras que não resistiram. Fiquei pensando nisso. Fiquei pensando muito nessas... Tanto nas plantas, a primeira coisa que vem é óbvio, as plantas que a gente cria em casa. E me veio primeiro que eu moro numa casa hoje que ela não é aberta, né? Ela é muito fechada e... que esse meu contato com as plantas tinha reduzido, assim. Né? Eu tinha deixado as minhas plantas à minha avó porque elas estavam morrendo. Mas... né, o meio que a gente vive também é muito massa, assim, né? Eu ganhei outras plantas
E eu não quis abrir mão desse cuidado com elas, né? E aí eu fui descobrindo brechas na casa onde entra sol. E hoje eu tô com algumas plantas, umas que não são de sol e outras que são de sol. E eu meio que fiz uma gambiarra para que elas conseguissem pegar o mínimo de luz, assim. E aí eu também fico refletindo o quanto que esse ano que passou foi sobre isso, né? Esse período de isolamento, assim. Como é que foi pra gente sobreviver sem... Principalmente pra gente aqui em casa, que não tinha espaço aberto para pegar sol. E o medo de pegar sol, né? E eu vi alguma coisa que fazia uma referência, um meme, fazia brincadeira dizendo que nós éramos plantinhas, né? Que a gente precisava de água, precisava de luz, precisava de cuidado. E aí eu fiz muito essa ligação, assim, né? Com as plantas que eu tinha aqui em casa, que elas estavam murchando, né? Morrendo. E eu precisava para minha avó, e aí elas voltaram, assim, na vida. Mas essa relação com as pessoas mesmo, né? Inclusive as relações, assim, que às vezes a gente, por vezes, nos salvaram, né? Em dias de crise, assim, durante a pandemia. Né? E quantas vezes a gente, ao invés de ser a pessoa que estava cuidando da planta, a gente também era a plantinha, assim, né? Que precisou de alguém que fizesse esse corre, assim, essa gambiarra para salvar. Esse ano foi um ano cheio de gambiarras para salvar as plantinhas da vida. E é muito louco, porque a camisa que tu tá é justamente uma camisa super floral, cheia de plantas. E é o que a gente vê de ti agora também. Também passei por altos processos com plantas aqui em casa. Inclusive com pegar sol no espacinho que tinha pela janela. A gente vai tirar a tua primeira carta depois da carta de abertura. E aí essa é uma carta onde você pode fazer, se você quiser, uma pergunta, que pode ou não ter relação com a carta de abertura. Tudo bem? Você tem alguma pergunta a fazer? Sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Antes da carta, né? Tá. Eu queria perguntar o que é que 2021 me espera de futuro, de trampo, e trampo assim na área artística. Perfeito. Acho que é com essa energia, assim, que a gente tira a próxima carta. Que o baralho responda. Ué. Perfeito. A carta que saiu para ti, para essa pergunta, foi desembrulhar. Ela é uma carta interessante. Fala sobre o que está guardado. Existem lembranças guardadas na sua casa, no seu corpo, na sua mente, no seu repertório. São bugigangas, quinquilharias, estão guardadas em gavetas ou relicários. Revisite algum local da sua casa que você não tenha ido há algum tempo e que guarda memórias antigas. Traga essas memórias para perto de si e passe o tempo que achar necessário contemplando e tocando estas. Essa é a resposta do baralho para a tua pergunta e, ao mesmo tempo, é um comando também. Então, se você quiser, você pode passar um tempo contemplando essa pergunta, ou você pode, de fato, ir na sua casa e procurar alguma coisa, alguma bugiganga guardada que te responda essa pergunta. E aí, quando tu achar que a gente deve passar para a próxima carta, tu fala pra gente, tá bom? Ok.
Pronto. Perfeito. Se você quiser compartilhar a qualquer momento, você pode estar livre também para compartilhar o que você queira. Ok? Tá. Eu posso então partilhar. Quando eu fiz a pergunta, né, e vocês trouxeram essa carta do desembrulhar, me trouxe na lembrança esse objeto, né? Não foi um lugar específico da minha casa, mas me trouxe esse objeto porque eu, enfim, durante esse processo da quarentena, eu meio que criei uma performance de contar algumas lembranças, algumas memórias que são minhas, mas relacionadas ao bairro, né, a partir da dimensão do meu corpo. Eu fiz um processo de contar como se fosse sentado na calçada, né, a partir desse mote, assim. E eu partilhei com algumas pessoas, né, que moravam no bairro, mas a partir da ligação, da chamada de vídeo. E em um desses processos eu parei, né, quando eu pude ir na casa da minha avó. Ela não estava por lá, passou 6 meses distante, né, mais isolada. Agora ela está de volta por lá e eu fui e pedi a ela para dar uma olhada num álbum antigo de família. E esse álbum era um álbum grande, né, que eu lembro da minha infância. Eu olhava e tinha algumas fotos que dava para ver o Pirambu, né, a rua que eu sempre morei. De forma antiga, eu não achei essa foto. E esse álbum foi desmembrado em vários álbuns pequenos. Mas tem algumas fotos assim dos meus tios. Né? Essa, por exemplo, é na igreja que a comunidade se construiu em 50. Até um dia desse, a igreja ainda era assim, né? Até uns 5 anos atrás. Aí tem um outro tio. Tem lembranças da nossa casa, enfim. Tem a minha mãe, muito jovem, muito a minha cara. Também tem uma tia minha que foi rainha do Moema, uma escola que eu estudei também, na década de 90. Então tem várias lembranças bacanas, assim, que envolvem a comunidade, né? E aí eu não tive como fugir desse negócio, né? Dessa lembrança, tá? Que me deu, assim, muito forte. Acho que é uma resposta bem significativa do baralho à tua pergunta. A gente vai dar continuidade à tiragem de cartas. E Daniel. Você tem alguma pergunta relacionada a essa carta anterior que foi tirada? Tem alguma pergunta nova que você queira fazer? Alguma questão? Alguma dúvida em relação? Pode ser verbalizada ou mentalizada. O baralho responder a você. Eu acho que em relação à carta, não. Eu, inclusive, gosto muito da possibilidade do desembrulhar, né? Relacionada à pergunta anterior, eu acho também que não. Acho que, na verdade, continua nessa mesma vibe, né? Acho que essa energia para agora é a mesma que vem da pergunta anterior, assim. Acho que trago esse mote, assim. Foi algo também que hoje deu uma chacoalhada, assim, em mim. Então, posso dar continuidade? Puxar outra carta? Pode. Certo. Pode sim. A carta é suor. Gotas de corpo escondidos por entre poros de pele. Riscos de água. Focos de vida. Poças de dentro do corpo. Tudo o que você precisa está dentro de si. Deixe sair. Mova-se. Mova-se durante 1 minuto por sua casa, de olhos fechados, até sentir a primeira gota de suor. O que te faz suar?
A gotinha. Gotinhas de suor. Tá difícil com esse calor, né, meu filho? Tá difícil não. Tá difícil não, tá calor bem pouquinho. Amigo, a gente tem mais uma tiragem. Queria saber se você tem mais alguma pergunta a fazer pro baralho. Lembrando que essa pergunta ela pode ser uma pergunta que tu verbalize pra gente ou uma pergunta que tu só mentalize. Vou tentar mentalizar agora. A louca. Ok. A gente vai tirar, então, e que seja uma resposta satisfatória para a pergunta que você mentaliza. Suor. A carta tirada foi novamente suor. E aí, diferente do comando performativo, a gente vai só repetir a pergunta. E que seja uma pergunta. A resposta dela é uma pergunta, que seja uma pergunta que te sirva como resposta. O que te faz suar? Que essa pergunta sirva de resposta, seja fecunda. Ok? Agradecer. A tiragem, essa parada no tempo. Foi muito significativo. O horário, inclusive. Acho que tinha de ser esse horário. Eu, hoje, de manhã, eu tive uma crise alérgica e eu tomei um antialérgico. E fui resolver uns corres no centro. Quando eu cheguei, eram umas 2 horas. Aí almocei e tal, e tava com o corpo pedindo pra cochilar um pouco. Eu cochilei. Eu acordei às 17 horas e parecia que eu tinha... eu acordei, inclusive, olhando pro relógio. Caralho, meu celular deu problema. São 17 horas no celular. Deve ser umas 8 da manhã. E aí, quando eu me toquei que era hoje, caralho, eu quase perdi a cena com os meninos. Deixa eu olhar aqui, eles já devem estar loucos mandando coisas. Aí quando a gente tinha a mensagem da Levi, e aí eu acordei justamente pra isso, né? E aí eu acho que, inclusive, essa coisa do suor, da prática performativa de mover e tal, também foi bacana por isso, porque deu essa acordada. Eu acho que, enfim, literalmente, assim, não uma acordada pra vida, mais do que corpo. Agradecer a partilha com vocês nesse momento. Café da tarde. Também eu acho que a carta que tu tirou em relação à tua pergunta, que é uma pergunta que é muito presente na vida da gente, especialmente da gente que é artista, que tem que criar a nossa demanda de como agir, de como estar. Ela é uma carta muito significativa pelo que eu te conheço enquanto artista, né? Sobre desembrulhar. Porque pelo menos desde quando eu te conheço, tu é um artista que desembrulha. Um artista que pega várias coisas que estão guardadas dentro do corpo e que desembrulha e faz disso prática artística. Então, é muito pensando no baralho e pensando de como eu te conheço também, acho que essa é uma resposta muito foda e que me perpassa, me atravessa muito sem dar essa resposta enquanto mediadora a ti. Eu acho que você deve receber, eu não sei qual foi a sua pergunta, mas saiu 2 vezes. O que te faz suar, meu amigo? Que essa correspondência seja fecunda Eu pra fiquei ti. pensando muito nisso, caralho. Tá? Você autoriza. Talvez seja sobre isso, né? Sobre movimento. Você autoriza o seu direito de imagem pra gente? Autorizo! Nossa! Obrigado, meu amigo. Meu direito de imagem é de vocês.
Tudo de bom. De nada, e vamos marcar um café da tarde. Vamos sim. Logo. Perfeito. Seja Fazer uma breve. piada horrível. Fazer uma piada horrível. Eu ia dizer no Martins. Eu tava lá, viu? Tchau. Acredito. Beijo. Eu só lembro da gente por lá. Beijo. Cheiro. Sexta-feira. Sexta-feira. Tchau. Tchau. Beijo. E ele é um projeto que recebe incentivos da Lei Aldir Blanc, certo? Certo. Então, muito obrigada pela participação e a gente vai tirar a sua carta de abertura, tudo bem? Tudo bem? Olá, Juliana. Boa noite. Olá, boa noite. Nós podemos começar? Sim, podemos começar. Posso abrir o baralho? Senhora. Por favor. Antiacumulador é sua carta de abertura. Antiacumulador é: há algo que precisa ir embora da sua casa. Identifique este algo e reserve ele em algum canto para que ele possa ir. Deixe ele ir essa semana ainda. Ok. A antiacumuladora foi tua carta de abertura e essa carta é uma carta muito importante que pode mediar as ações do jogo. E aí a gente vai fazer a tiragem da tua primeira carta após a carta de abertura. E a gente queria saber se tu tem alguma pergunta que pode ter a ver com essa carta de abertura, mas também pode ser sobre qualquer aspecto da tua vida. Tá. Não, mas eu quero saber sobre a carta de abertura. Se ela indicou que tem alguma coisa que eu preciso me desfazer, eu queria saber o que é isso, assim. Pelo menos uma pista, né? Perfeito. Juliana, vale lembrar, quando se trata de casa, fala desse caso também que é o nosso corpo, tá? Não é só essa casa, objeto na qual a gente reside, na qual a gente mora. Você está me escutando bem? Estou escutando. Tá. Só para elucidar isso melhor para ti, tá certo? E vamos deixar que o baralho responda. Beleza. Ok. A carta que foi tirada pelo baralho foi a anti-acumuladora, novamente. E ela é uma carta que retorna. Eu vou de novo falar anti-acumuladora. Há algo que precisa ir embora da sua casa. Identifique este algo e reserve ele em algum canto para que ele possa ir. Deixe ele ir essa semana ainda. As cartas que retornam, elas têm uma ocasião dentro do acaso, talvez. Acho que essa é a melhor coisa a se falar. Elas são uma ocasião para se pensar com mais força. Que loucura. Forte, né? Eu adoro essa Oh, carta meu que Deus. retorna. Como é que tu se sente Não com é? essa carta que retorna? Mulher, eu me sinto... Na verdade, eu sinto as coisas confluindo, assim, né? Porque eu tô justamente no momento de desapegar de um monte de coisa. Por isso que eu queria saber mais sobre essa coisa específica, porque
São muitas coisas que eu tô desapegando nesse momento, assim, desde o final do ano passado. Então, eu consigo projetar isso para muitos campos da vida, assim, sabe? Então, faz muito sentido. Então talvez faça bastante sentido ser uma carta que retorna. Assim. Juliano, você tem alguma questão, alguma pergunta que você quer verbalizar ou mentalizar? O baralho possa lhe responder agora? Só mentalizada, certo? Como? Só mentalizada, certo? Sim, sim. Eu posso puxar a carta? Peraí. Tempo é seu. Pode. Sua carta é Reflexo Miragem. Você percebeu quanto mudou nessa quarentena? Vá para o espelho mais próximo e tente traçar essas mudanças no seu corpo. Tente, ao máximo, não criar juízos nem críticas sobre as mudanças, mas apenas olhar durante 1 minuto e perceber as transições no seu corpo. Olhar e contemplar, nem negar, nem obcecar, deixar que o olho repouse lento, calmo, olhar mais uma vez, até que se torne outro. Está aí. Vamos lá. É para ir, né? Oi. Oi.
A partir desse comando, desse diálogo com a carta, queria saber se você quer fazer algum compartilhamento ou se você quer fazer alguma pergunta ainda para a próxima tiragem. Eu quero fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Ok. A sua carta foi desembrulhar. Desembrulhar. Existem lembranças guardadas na sua casa, no seu corpo, na sua mente, no seu coração. São bugigangas, quinquilharias, estão guardadas em gavetas ou relicários. Revisite algum local da sua casa, do seu corpo, da sua mente, do seu coração, que você não tenha ido há algum tempo e que guarda memórias antigas. Traga essas memórias para perto de si e passe o tempo que achar necessário contemplando ou tocando estas. E aí você que vai dizer o tempo da gente ir para o próximo momento. Não, tá funcionando. Tá bom, já. Lógico. Você tem algum conselho do baralho? Essa é a sua última carta. Se quiser algum conselho. Algum conselho? É uma questão, algum conselho para se colocar. Essa é a sua última tirada. Pode tirar. Pulmão. Respirar. Respirar durante 2 minutos. De maneira plena e forte. Concentrada na própria respiração. Deixar que os pensamentos passem livremente. Apenas respirar.
Ju, muito obrigada. Nossa, gente. Muito Muito obrigada também. É massa. Leona, a gente pode, tu autoriza o direito da imagem pra gente? Sim, pode usar. Para a veiculação desse projeto? Pode usar. Gente, eu queria agradecer, a gente queria agradecer por você construir isso em conjunto com a gente. Que os diálogos tecidos aqui com as cartas sejam fecundos, gerem correspondências fecundas e que os diálogos daqui para frente na tua vida também gerem essas correspondências fecundas, certo? Certo. Também agradeço muito. Obrigado. Muito especial. Viu? Obrigada, amores. Tchau. Beijo. Amiga! Oi, rainha. Consegue me ouvir direito? Hum? Tá me ouvindo bem? Pera. Tô. O vento não tá atrapalhando, não? Ah, não, tá perfeito. O vento tá a nosso favor. Ótimo. Frida, muito bem-vinda ao Telempatia. Amei. Muito obrigado por estar aqui compartilhando desse momento com a gente. Telempatia, ele é um jogo performático que eu e Daniel criamos em período de isolamento, de quarentena. Ele é um jogo que debate um pouco sobre as questões de sensação, sentimento, saúde mental, corpo, casa, por meio do baralho. Um baralho criado por nós. E ele é um baralho ainda em criação, é um jogo ainda em criação, você está criando em conjunto com a gente. Então, se você sentir necessidade de compartilhar algo, de interromper, de perguntar, lembre-se que esse jogo é um diálogo entre você e o baralho, estamos aqui apenas como mediadoras. Tudo bem? Ok, tá bom. A gente vai ter algumas cartas nesse processo. A primeira carta é uma carta de abertura. E eu quero saber se a gente já pode tirar a sua carta de abertura do jogo. Tati, por favor. Boa noite, Frida. Você me escuta bem? Boa noite. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Frida? Podemos começar? Por favor. Sua carta de abertura é desembrulhar. Existem lembranças guardadas na sua casa, no seu corpo? São bugigangas, quinquilharias. Estão guardadas em gavetas ou relicários? Revisite algum local dessa sua casa, ou corpo, ou casa-corpo, que você não tenha ido há algum tempo, que guarda memórias antigas. Traga essas memórias para perto de si e passe o tempo que achar necessário contemplando, tocando estas. Ok. A gente vai tirar agora a tua primeira carta após a carta de abertura. A carta de abertura é sempre uma carta muito importante no jogo. Ela pode mediar muito as ações que ocorrerão aqui. E eu queria saber se tu tem alguma pergunta ao baralho, que pode ser uma pergunta relacionada à carta de abertura ou a qualquer espaço da tua vida. Por enquanto não. Por enquanto eu vou indo. Ok. Lembrando que a pergunta, ela pode ser uma pergunta que não surge agora, mas que talvez a resposta surja agora. E aí a gente vai tirar a tua primeira carta. Nossa.
Quantos azulejos? Escolher 3 objetos avulsos que você sabe que tem quantidade significativa em sua casa. Contar e anotar quantos de cada um você tem. Essa é uma carta comando. Se você quiser, você pode fazer daí, ou você pode sair pela sua casa para procurar esses objetos. Tá, repete de novo. Eu tenho que, por favor. Vai escolher 3 objetos avulsos, 3 objetos da tua casa que tu tem em grande quantidade, que tu tem em quantidade. Tu vai contar e anotar quantos de cada um tu tem. Podem ser garfos, podem ser travesseiros, podem ser pincéis de maquiagem. Boa ideia. Eu vou começar pelos pincéis de maquiagem. Com licença. Posso anotar em qualquer lugar? Pode. Vou anotar aqui no meu WhatsApp. Também que dá lá no fone de ouvido. Eu já calculei o primeiro, agora eu vou para o 2. Eu preciso dizer o que é? Não, só se você quiser. Agora eu vou contar CDs, que eu sei que tem bastante aqui. Agora eu vou contar os cactos que tem ali fora, mas eu volto rapidinho. Certo.
Na cidade. Pronto. Perfeita. Nessa carta, a hora, mais do que quantos de cada um, é importante pensar o que é que tu pegou e por que é que tu pegou. Eu acho que essas são coisas muito relevantes para pensar, para interpretar, certo? Agora a gente vai para a tua próxima carta. Tá bom. Peter, você tem alguma pergunta de caráter de urgência nesse dado momento que possa ser mediado pela gente para o baralho? Tenho, vou fazer uma pergunta. Contextualizando, acho que são quase 11 anos que eu e meu pai, nós temos uma relação, rompeu a relação. Tá me ouvindo direitinho? Agora tá melhor. Tá. Então faz mais ou menos uns 11 anos que eu e meu pai temos uma relação um pouco fragilizada, a gente ficou sem se falar esse tempo todo. Mas de um tempo pra cá, de pouco tempo pra cá, depois que eu voltei a morar aqui na casa deles e etc, vários processos, a gente tem estreitado esses laços de certa forma, né? Assim, apesar de ser complicado porque são mais de 10 anos que você não fala com aquela pessoa, então para voltar tudo aquilo assim não é da noite pro dia, então, mas é um processo que está fluindo. Dito isso, eu queria saber como a minha vida profissional, o que as cartas podem dizer para a minha vida profissional a partir desse pensamento em que essa relação está sendo retomada. O que isso pode afetar na vida profissional? Ficou clara a pergunta? Tá. Posso tirar? Por favor. Vocês estão na mesma casa, gente, passada. A carta que responde à sua pergunta é a rabisqueira. Ficam-se imagens dentro do peito, ora dilacerando, ora servindo de ponto de acolhimento. Há de se prestar atenção nas imagens que estão dentro de nós, bem como nas que criamos. A existência é linha e também borrão. A carta que tu tirou foi a rabisqueira. E ela tem dois comandos. Ela tem um texto poético, ela tem um comando. E eu sinto que eu deveria falar o comando também. Eu posso falar o comando dela? Pode. Rasgar a carne do papel como quem dilacera o próprio coração. Há alguma imagem que você ainda guarda bem na memória? Pegue uma folha de papel e qualquer objeto que possa fazer marcações nela. Faça um desenho da maneira que achar melhor dessa imagem. É em relação à pergunta que você fez. Então a imagem que tem na minha... que eu não entendi o que eu tenho que desenhar. Eu vou ler de novo a carta, para não interpretá-la, porque nesse jogo quem tem que interpretar ela é você, tá bom? Rasgar a carne do papel como quem dilacera o próprio coração. Há alguma imagem que você ainda guarda bem na memória? Pegue uma folha de papel e qualquer objeto que possa fazer marcações nela. Faça um desenho da maneira que achar melhor dessa imagem.
ler mais uma vez, pode ser? Certo. Vou repetir para ti. Rasgar a carne do papel como de quem dilacera ou como quem abre o próprio coração. Há alguma imagem que você ainda guarda bem na memória? Pegue uma folha de papel e qualquer objeto que possa fazer marcações nela. Faça um desenho da maneira que achar melhor dessa imagem. Tá. Prontinho. Perfeito. Se tu quiser compartilhar com a gente alguma coisa, sinta-se totalmente livre, tudo bem? Tá, eu quero mostrar o desenho. Nossa, pra mim. Esse desenho bem básicozinho é a lembrança de uma foto. Acho que é uma das poucas fotos que tem meu pai, o meu irmão mais novo e eu. E aí eu lembrei dessa foto que eu não sei onde que tá, e aí eu meio que recriei ela aqui em desenho. Fofura, tem um coraçãozinho. Bem. Fofa eu. Simpática. Perfeito. Frida, a gente tem mais uma tirada de carta, tá? Você tá me escutando bem? A gente tem mais uma tirada de carta. Eu gostaria de saber de ti se tu tem uma pergunta, uma questão relacionada a essa tirada anterior, ou quer fazer uma pergunta nova, ou quer uma tirada de carta conselho. Eu quero uma tirada de carta conselho. Certo. Sua carta conselho é a jardineira. Quantas plantas você cultiva em casa? Quantas plantas cultiva na vida? Conte as companheiras de folhas que lhe acompanharam na quarentena. E regue a que você achar que precisa mais. Não é somente a água que se põe no vaso, mas o tempo que se tira para deslocar-se e cuidar de outro ser no mundo. Cultivo é comprometimento, carinho e entrega. E envolve também retirar galhos secos, ervas daninhas e aceitar que tudo tem seu tempo, inclusive o de acolher as roseiras que não resistiram. Ai. Ai, gente. Quando eu fui lá fora contar, inclusive eu tava contando as plantas. Ou seja, A carta conselho aí costurando o jogo. uhum. A carta conselho ela é uma carta de encerramento, mas ao mesmo tempo é uma carta de reverberação, né? Ela é uma carta que oferece caminhos possíveis. Então, muito obrigada, Frida, por participar desse momento Eu que com a agradeço. Eu que agradeço, foi muito importante, gente. Foi realmente muito bom, muito importante. Obrigado, eu agradeço realmente de coração. Rainha. E Prazer, espero que Daniel.
Prazer conhecer o Daniel, que eu ainda não conhecia. Daniel Perfeitinho. Prazer meu. Quero lhe agradecer e quero que essa tiragem de carta, que essa correspondência seja bastante fecunda, que gere fecundidades na sua vida. É isso. E eu queria perguntar se tu permite que a gente utilize esse vídeo para fins do projeto, na imagem dele. Com certeza. Então, muito obrigada. E é isso, que os diálogos tecidos aqui gerem correspondências fecundas. Até mais. Até mais, gente. E vamos se ver esse ano. Por favor, vem vacina. Tô pronta. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite.